a leitura da revista, amém? Os irmãos que têm disponível, né? Os pilares do cristianismo, amém? E nós estamos também dentro do propósito da campanha, glórias a Deus, a campanha Portas Abertas. Daqui a pouquinho o homem de Deus, nosso pastor, estará orando em nosso favor, fazendo aquela poderosa oração, amém? 1 Pedro capítulo 1, verso 14, glórias a Deus, é o texto. Nós estamos, para quem tem a revista, é a 10ª lição, amém? É a 10ª lição, é a lição da santificação, glórias a Deus. Graças a Deus, aleluias. É a 10ª lição, amém? Lição da santificação. Quem encontrou o texto sagrado diz glórias a Deus. 1 Pedro, capítulo 1, verso 14 até o 16. Nós vamos ler 2 versículos da palavra do Senhor. Amém? Eu quero cumprimentar os nossos irmãos internautas. Amém? É o culto ao vivo da nossa Igreja Pentecostal da sede estadual. Amém? Culto de ensinamento, culto de Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo. Todos encontraram? Diz assim o texto sagrado. 1 Pedro, capítulo 1, verso 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Amém? Levante a sua Bíblia para o alto, levante as suas mãos para o alto. Vamos clamar ao Senhor, fazer um instante de oração. Vamos apresentar ao nosso Deus para que o Senhor venha falar conosco. Começa dando glória, glória, glórias a Deus. Meu Deus e meu Pai, Jesus Cristo, Deus poderoso, nesse instante de oração, ó Pai, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença, Pai Santo, Deus poderoso, Deus maravilhoso, que o Senhor venha falar ao nosso coração, ó Pai, através da Tua palavra. Fala, Senhor, meu Deus, que nós possamos aprender, ó Pai querido, como o Senhor nos diz, Senhor, vós estáis limpo pela palavra que vos tenho dito, Senhor. Ó Deus tremendo, Deus poderoso, louvado, engrandecido seja o teu santo nome. Fala o nosso coração, Senhor, aleluia, que nós possamos alcançar, ó Pai querido, a santificação, a perfeição da tua presença. Realiza a tua grande obra, manifesta o teu poder em o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Pode se assentar. Desocupe as suas mãos, dê uma salva de palmas para a palavra do Senhor, bate palmas, dá glória a Deus, glorifica o Senhor, dá glória a Deus, aleluias, graças a Deus, aleluias, graças a Deus. Muitas vezes nós perdemos o costume, né, de dar glórias a Deus, mas a igreja pentecostal, Deus e amor, amém? Vamos lá, dar glória a Deus, vamos dar glória a Deus, dá glória a Deus, dá glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. A próxima nos fala, eu gosto sempre de frisar que Abraão foi fortificado na fé, dando glórias a Deus, amém? Meus queridos, preste bem atenção, o ensinamento de hoje, o pilar sobre a santificação. A santificação, ela tem 2 entendimentos. Primeiro, a palavra santificação, ela que é santo, significa separado, aquilo que é separado, né? Por exemplo, quando nós dedicamos, um exemplo, né? Os instrumentos para a obra do Senhor vai ser usada somente para o Senhor, amém? Separados para o Senhor. Inclusive, quando Deus fala com Moisés para separar a tribo de Levi, para que eles pudessem trabalhar para o Senhor, né? Porque eles tiveram zelo. Então aqui o Senhor fala com Moisés para que pudesse separar. Então o primeiro sentido de santo significa separação. O primeiro princípio que Deus fala conosco é nós sermos separados. E isso literalmente o apóstolo São João, ele fala: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós entendemos que nós estamos separados de tudo aquilo
que o mundo professa. Nós estamos, o próprio Senhor Jesus Cristo na oração sacerdotal fala: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós estamos no mundo, nós estamos aqui na terra, mas nós não somos daqui. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: olha, o mundo vos odeia porque também me odeia. Porque o mundo amaria aquilo que é seu, mas se você não é do mundo, ele não vai amá-lo. Amém? Nós somos separados. Primeiro princípio, a separação. Quero cumprimentar os nossos irmãos ouvintes que estão nos acompanhando através da rádio. Deus abençoe. O segundo sentido da separação é ser puro. E nós entendemos que há somente um que é puro em todos os aspectos, e é o Senhor Jesus Cristo. Para que nós possamos também alcançar esta pureza, esta santificação, e é o conceito da vida do cristão, é exatamente nós nos aproximar do Senhor Jesus Cristo. Quanto mais o homem e a mulher se distancia de Deus, mais se torna mal, corrompido, amém? Mais se torna com o coração endurecido. Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, nós somos santificados. Mas isso começa como? O primeiro conceito, preste bem atenção, olha. O conceito é a santificação no Espírito. Por que a santificação no Espírito? Porque uma vez que o homem pecou, ele veio o quê? Veio a morte. A palavra nos fala que o salário do pecado é a morte. Então o homem está morto. O homem que está no pecado está morto. Amém? Ele está morto no seu pecado. E assim como Adão, uma vez, para ele ser alma vivente, o Senhor soprou nas suas narinas o Espírito. Aí nós vemos que assim que o Senhor Jesus Cristo, ele ressuscita, os discípulos todos reunidos, o que ele faz? Ele sopra sobre eles e diz: olha, recebeis o Espírito. E naquele momento eles foram revividos, eles foram ressuscitados. O seu Espírito foi ressuscitado. Por quê? Porque a nossa natureza, a natureza pecadora, ela tem uma inclinação para o pecado. Tem a inclinação de separar de Deus. Nós meditamos desde Gênesis até Apocalipse, é exatamente isso. O homem se afastando de Deus e Deus indo atrás do homem. O homem se distanciando de Deus, se escondendo de Deus, e Deus procurando o homem. Desde lá do jardim, Adão se escondendo, e o Senhor perguntando: Adão, aonde você está? Sempre Deus procurando se aproximar do homem. Então, o primeiro conceito, a santificação no Espírito. O Senhor ressuscitou nosso Espírito e agora nos santifica. Amém? Porque antes, quando nós estávamos no mundo, nós era escravo do pecado. Quem é escravo do pecado? O mundo, que não tem o Espírito Santo. O próprio Senhor fala em capítulo 16 de São João, que o mundo não conhece o Espírito Santo, não pode recebê-lo, e é por isso automaticamente que ele se torna ali, ele é escravo do pecado. Amém? E aquele que é escravo, ele não tem o arbítrio, né? Não tem força. Tanto é que você encontra uma pessoa que está no mundo e ele fala: não, a hora que eu quiser parar de fazer tal coisa, eu paro, mas não consegue, porque a inclinação ela está ali. Só que aí quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos santifica, nos separa. Agora o Samuel, agora o João, agora a Maria é meu. E ali começa o segundo processo, que é a santificação. Aonde? Na alma. A santificação na alma não é algo que acontece da noite para o dia. A santificação do Espírito sim, mas a santificação na alma não. Porque ela é gradativa. O que é a alma? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas vontades. E é essa aí que nós devemos estar cada dia nos aproximamos ao Senhor. O apóstolo Paulo fala em Filipenses que age em nós o mesmo sentimento que houve no Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas usam da seguinte a desculpa, porque é literalmente uma desculpa. Eu falo na questão do cristão.
Ah, mas a carne é fraca. Ah, mas eu não consigo. Mas entende-se, nós não somos mais escravos do pecado. Nós não estamos debaixo da corrente do pecado. Nós somos livres e libertos. Inclusive o apóstolo Paulo diz que tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então a segunda santificação é na nossa alma, para que Deus possa moldar, transformar a nossa vida. Bate as palmas, glorifica o Senhor. Glórias a Deus. A alma é a nossa personalidade, o intelecto, a sede e a vontade, do sentimento, das emoções, o centro a sede da vontade. Se os nossos sentimentos, vontade e emoções forem puros, consequentemente as nossas ações também serão puras. Amém? Algo tão primordial que é a nossa santificação nas nossas vontades. Algo que chama muita atenção, eu gosto de ler muito aquele Salmo 64, 65, quando Davi ele sai fugido de Jerusalém por conta de Absalão, que assumiu o trono, e ele sai dali, mas como é que ele estava longe da tenda que ele tinha levantado ali, da arca, e ele fala assim: ah, Senhor, a minha alma tem sede de ti. Quantas pessoas que muitas vezes por dificuldade, por problemas, e aí fica impossibilitado de estar na casa do Senhor, mas a alma está sofrendo. Eu tenho sede de estar na casa do Senhor, eu tenho vontade, hoje aconteceu assim, eu não posso faltar, porque a sua alma já está moldada, ela já está santificada, ela está se aproximando do Senhor, a cada dia está se santificando, ele sente desejo de estar na presença do Senhor. Ao contrário que muitos eles não sentem prazer. Eles muitas vezes podem até estar juntos, participando, mas eles não sentem prazer, porque a sua alma ainda que o Espírito está santificado, mas a sua alma ainda tem inclinação. Lembra do povo do Egito? O Senhor arrancou eles, e ali é uma exemplificação da vida do cristão. O povo de Israel era escravo no Egito, e Deus arrancou. O faraó não queria libertar eles. O Senhor arrancou eles de lá com mão poderosa. Assim como nos tirou do pecado, do mundo. Deus nos arrancou. Só que quando eles estavam no deserto, que eram separados para o Senhor no deserto, Deus falando com eles, no deserto, Deus alimentando eles, sempre eles queriam fazer o quê? Voltar para o Egito. Eles lembravam ainda do quê? Dos temperos do Egito, da cebolinha do Egito. Tem muitas pessoas que estão dessa forma. Entende-se? Ah, porque isso aqui é minha natureza. Não, meu querido. É a natureza caída. O apóstolo Paulo diz para que nós desvestir. É exatamente isso. Como se fosse uma roupa. Nós desvestir da natureza pecadora e nos revestir da nova natureza. Aleluia. Da natureza cristã. Aleluia. Isso é a santificação na alma. É você sentir prazer. Deseja o Senhor. Deseja. É claro que é uma batalha constante, porque antigamente era a carne contra a alma, né? E claro que a carne, a inclinação da alma ia para ser para a carne. Mas aí o Espírito Santo entrou dentro de nós. E aí o apóstolo Paulo fala que agora nós não estamos sozinhos. Agora o Espírito e a carne batalha. E aí vem aquela questão. Eu gosto de frisar muito sobre algo que eu carrego para a minha vida, que eu escutava muito meu pai dizer, e ele falava de um sonho uma vez que ele teve, que ele via dois cachorros lutando, aqueles cachorros lutando, e ele perguntava assim, no sonho, né, é difícil explicar, ele perguntava, qual dos dois será que vai vencer? E aí ele sentia a resposta falando, aquele que você alimenta. Se você se alimenta só de Deus, e o Senhor Jesus Cristo fala no capítulo 6, versículo 53 de João, aquele que de mim se alimenta, viverá por mim. Se você só se alimenta da palavra, só se alimenta do Senhor, buscando louvores na sua casa todos os dias, você tem prazer, você tem desejo de estar na presença do Senhor. Agora, se você só se alimenta das notícias, das coisas deste mundo, das tragédias, você vai ficando fraco espiritualmente, e vai lembrando das coisas do mundo, mas está passando tanta luta, e você não consegue contemplar, porque a sua vida, a inclinação está para as coisas passadas. Mas nós não somos mais escravos daquilo que se passou. Olha só o que aconteceu com o povo de Israel. O Senhor arrancou eles com a mão poderosa. Passou pela onde?
pelo mar vermelho, que representa o batismo. E levou ali, falando com eles. E a primeira situações que eles fizeram, vamos voltar para trás. Falou, não. E por que eles ficaram 40 anos no deserto? Sabe por quê? Eu vou te contar o porquê. E você vai entender. Se você sai daqui, nós moramos em alguns estados, e de repente a gente acaba mudando um pouco a linguagem, né? Eu moro em São Paulo, eles falam um sotaque diferente. Algumas linguagens, se você vai para o sul, é outro sotaque. A pessoa muda para outro país, daqui a pouco ele começa a falar. Imagina você, 10 anos morando nos Estados Unidos, você começa a falar inglês. E deixa ele entender. O ambiente aonde você frequenta vai ter grande potencialidade sobre a sua fé. A pessoa que quer aprender a falar inglês, quer um lugar melhor para você falar inglês? Na escola de inglês, todo mundo fala inglês. A professora fala inglês. Você vai para os Estados Unidos, nunca fez aula de inglês. Lá todo mundo falando inglês, você começa a falar inglês. A vida espiritual é a mesma coisa. Se você só se aproxima de pessoas que estão falando coisas deste mundo, que só se alimentam, só fala coisas terríveis, você também vai começar a falar da mesma forma. Se você sempre se aproxima daquela pessoa que é cristã, que fala do Senhor, que se alimenta da oração, a sua fé vai sendo fortalecida, aleluia. Você vai estando forte na fé. E o povo de Israel, eles ficaram, sabe quanto tempo? 400 anos, não foi 10 anos, foi 400 anos no Egito. Eles não saíram do Egito falando hebraico, não, eles falavam egípcio. As roupas que eles usavam, qual que era? Egípcias. As idolatrias que eles tinham, qual que era? Egípcios. Eles não sabiam mais nada. Só que levou 40 anos para o Senhor fazer o quê? Moldar. Imagina aquela, eu não sei, aquela bigorna do ferreiro. Imagina? A bigorna do ferreiro. E como que vai fazer uma espada ou uma faca? Como que é? Leva o ferro no fogo. E aí quando fica no fogo, ele fica macio. Aí ele coloca na bigorna e começa a bater. Não é assim? O Senhor nos molda da mesma forma. Muitas vezes nosso coração está endurecido. Aí o Senhor faz assim, peraí, vou colocar na tribulação e coloca na batalha. E aí você começa a amolecer, ficar vermelho. Aí o Senhor começa a descer a marreta. Aí você fica, Jesus, eu aceito. É assim. Vai moldando o nosso caráter. Vai moldando o nosso caráter. Inclusive, a pessoa quando vai purificar a prata, ela vai purificando e tem um tempo exato de tirar a prata do fogo. Só que se ela demorar muito, a prata ela passa do ponto. Como que ele vai entender a hora exata de tirar a prata do fogo? Quando a prata ela chega numa certa forma ali, que começa a refletir como se fosse um espelho. A pessoa que está ela começa a ver a própria imagem ali. Mesma coisa é o cristão. Por isso que a Bíblia nos fala que 7 vezes a prata é purificada no fogo. Quando nós começamos na tribulação, na dificuldade, a aparecer com a presença do Senhor, com a imagem do Senhor, aí o Senhor vai começar a exaltar. Deus começa, está do jeitinho que eu preciso. Aleluia. Santificação na alma. E essa aqui é primordial. Primeiro, no espírito. Segundo, alma. O terceiro, santificação no corpo. Porque não adianta. A santificação na alma é as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos sentimentos. Eu te faço pergunta: o seu desejo é para onde? O seu louvor é para quem? Exatamente isso. Está aquele pensamento que você mais quer neste mundo. Exatamente onde está. A Bíblia nos fala onde está o seu coração. Aí está o seu tesouro. Aonde está o seu coração, está o seu tesouro. Não precisa ninguém perguntar, só você fazer essa análise. Aonde que está o meu coração? O que eu mais desejo? É exatamente aí onde está o seu tesouro. Aí, a transformação na alma. E agora vem aonde? Transparece no corpo, porque o corpo é externo, certo? E aí no corpo começa a manifestar o quê? Os frutos do Espírito. A palavra nos fala que nós somos, o Senhor nos compara várias vezes como uma árvore. A árvore, o Senhor fala sobre a semente da palavra, lançando a semente, regando com a palavra, purificando, adubando, preparando e vai. E uma hora esta árvore vai ter que crescer. Uma hora, qual que é o objetivo de toda a planta de árvore, que claro, estamos falando, não é a erva daninha, mas a planta, a árvore, qual que é? É o fruto. Lembra da parábola? A palavra que o Senhor procura um fruto na figueira e não acha. Ela tinha muita folhagem, mas não achou o fruto. E é exatamente sobre isso. Porque se nós dizemos, não, mas a minha comunhão é eu e Deus, só eu e Deus sabe, não precisa ninguém falar. Não, meu querido, automaticamente se nós estamos na presença do Senhor, somos santificados no Espírito, somos santificados na alma,
E isso começa a transparecer como fruto do Espírito, que é amor, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Todos esses frutos, todo na realidade é um fruto, né? O pastor Robson diz de Apaté, eu imaginava que era vários frutos. É um fruto com vários, como se fosse um fruto com vários gomos, né? Que é um fruto só do Espírito, que várias coisas que transparecem. Amém? Se nós temos este fruto, então todo mundo vai passar e falar, já veio o fruto. É assim que o mundo faz. Quando você é um cristão, serve a Deus e a sua vida muda, você aceita Jesus, já na sua casa lá, os vizinhos já não escutam você gritar nem xingar palavrão. Já começa a ver a diferença. Exatamente isso que aconteceu em Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam na prisão, apanhou a noite toda, machucado. A Bíblia nos fala que eles estavam ali e ele estava cantando. Estava cantando. Derrubou a prisão ali, quebrou os grilhões. Ixi, vai fugir. Ixi, não pode dar um tempo que ele vai fugir. Eles continuam ali, não precisava nem soldado, precisava de nada. E aí então o carcereiro viu que aqueles homens eram diferentes. Ele falou assim, o que eu devo fazer para ser igual a vocês? Olha o fruto transparecendo, mostrando aqui. Ele falou, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Aleluia, glórias a Deus. A santificação no corpo. O apóstolo Paulo também nos ensina através da carta que ele escreveu aos Romanos no capítulo 6, versículo 12 e 14. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Por quê? Porque já nós não estamos debaixo do governo, da escravidão do pecado. Então ele fala que não reine sobre vós. Você pode simplesmente rejeitar. A Bíblia nos fala, sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Sujeite-se a Deus e resiste o diabo. Olha só, que não reine em vós, nos vossos membros, o pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Dá uma salva de palmas, glorifica o nome do Senhor. Nós sabemos que a salvação foi pela graça, certo? O Senhor nos salvou, mas por quê? O Senhor fala em capítulo 16 de São João, ele fala, não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, e vos designei, para quê? Para que vocês vão, e que dê fruto, e não só dê fruto, mas que o vosso fruto permaneça. Ele nos escolheu, e nós estávamos no pecado, e quando foi Ele que nos amou, e nos purificou, nos santificou, nós estávamos no pecado, mas Ele nos pegou, transformou, purificou pela graça, pelo grande amor, Ele nos lavou, nos limpou, para quê? Para que nós possamos dar frutos do Espírito. Aí quando uma pessoa olha para você e fala assim, meu Deus, como que é aquela pessoa, eu conheci ele como que era no passado, e agora como que é? Eu conheci a pessoa como que era antes, e agora como que era novamente. Eu me lembro do irmão Roberto, lá do Itapuirama, muito tempo que eu não vou em Itapuirama, mas eu me lembro do nosso irmão Roberto, eu tinha aproximadamente uns 22 anos, o irmão Roberto, ele é um homem muito grande assim, não sei se alguns irmãos conhecem ele, e ele, quando ele era no mundo, era um homem terrível, lá na cidade de Itapuirama, não tinha policiamento lá, era sempre de Uberlândia que ia para lá, e muitas vezes ele pegava o pessoal, começava a bater, e chamava a polícia, até a polícia chegar, e o irmão Roberto batia em todo mundo, isso quando estava no mundo. Teve uma vez, segundo que diz, que ele chegou a arrebentar as algemas. E aí o irmão Roberto está na igreja, grandão, fortão assim, eu não, sou menos, ele é fortão mesmo, grandão. Ele carregava tora de madeira ali na empresa perto de Itapuirama. E ele na porta da igreja, e era numa quarta-feira, nós estávamos ministrando a palavra, e chegou uma pessoa embriagada, um senhor embriagado, o irmão Roberto era o obreiro, estava na porta, recepcionando as pessoas, e ele chegou ali e puxou lá de dentro e pum, cuspiu no rosto do irmão Roberto. E quando eu olhei, eu até fechei, eu falei, misericórdia, olha o escândalo. O irmão Roberto vai pegar esse camarada,
vai dobrar ele, vai moer, fazer uma bolinha dele. Aí o irmão Roberto só chegou assim, passou a mão no rosto. Aí, irmão, entra aí, fica aí para o senhor participar do culto. Aí eu vi a diferença. Quem era aquele Roberto? Nem passa. Quem não conheceu no passado não consegue entender quem é aquela pessoa totalmente diferente. E é exatamente isso que acontece naquele homem leproso. Todo leproso. Ele chega para Jesus e falou assim: Senhor, se o senhor quiser, o senhor pode me purificar. Jesus falou assim: eu quero. Tocou nele e ele foi purificado. Quem olhava para ele não sabia que ele era aquele homem leproso. Sabe por quê? Porque a sua vida estava transformada. Ele transparecia. Todos que olhavam para ele via que era um novo homem. O apóstolo Paulo nos diz que todos os dias ele crucifica a sua carne. Crucificava a sua carne, as suas vontades, as suas paixões. Hoje não vou na igreja não. Não, vou na igreja sim. Irmãos, se tem uma coisa para você ver como que para você ver como que a nossa carne, por mais que fala que não, ela é poderosa, assim, forte, quer transparecer em nós, é só você fazer um propósito. Você fala assim: amanhã, terça-feira, eu vou fazer um jejum. Vou jejuar até 3 horas da tarde. Te garanto que para as 9 da manhã a barriga já está roncando, já está sentindo. Se deixasse você passar o dia todinho sem comer, você ficava. Mas se você falar amanhã eu estou de propósito em jejum, em favor da igreja, em favor das almas, em favor do pastor, eu vou fazer um jejum. Amanhã a carne já está lá. Não, você tem que comer. Agora não, outro dia você faz. Deus sabe todas as coisas. E muita vez essa desculpinha. Não, Deus sabe, eu não posso ir lá hoje. Deus sabe, é a sua carne lutando. Você tem que se levantar. A palavra nos fala que a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. É nos aproximar do Senhor, crucificar a nossa carne. Como o apóstolo Paulo, ele nos diz algo tremendo depois dessa palavra. Ele diz assim: portanto, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Amém? Olha só. Em conclusão, entendemos a importância do pilar da santificação. Vimos o quão necessário é que haja em nós esta obra divina. É através da santificação que o homem consegue ter uma comunhão mais intensa com Deus. Esse processo precisa acontecer nos 3 âmbitos da vida. Primeiro, espírito, alma e corpo, para refletirmos a glória de Deus perante a humanidade. Não é o contrário, não é corpo, alma e espírito. Não, primeiro é espírito, alma e corpo. Amém? É desta forma que o Senhor deseja. E algo importante, Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Bate as palmas e glorifica o nome do nosso Deus. Fica de pé. Vamos clamar ao nosso Deus, vamos buscar o nosso Pai. Amém? Vamos agradecer, falar com o Senhor para nos dar força. A força vem do Senhor.